Afinal, por que o divino masculino foge? Você sente que toda vez que a conexão entre vocês se intensifica, ele se afasta? Parece que quando tudo está prestes a fluir, ele desaparece ou cria barreiras. Mas o que realmente está acontecendo? Será que ele não quer essa conexão? Ou será que ele simplesmente não sabe lidar com ela? A verdade pode ser muito diferente do que parece. O masculino não foge porque não sente nada. Na maioria das vezes, ele foge justamente porque sente demais. O medo do desconhecido, as feridas emocionais não curadas e a pressão da jornada podem fazer com que ele reaja da única forma que conhece, se afastando. Mas e se houvesse uma maneira de transformar essa fuga em aproximação? No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo nesse mistério e revelar os reais motivos pelos quais o masculino foge e, mais importante, como o feminino pode reverter essa dinâmica para trazer a união ainda mais perto. Comente aqui. Você já sentiu que o masculino estava fugindo? Como foi essa experiência para você? Queremos saber sua história. O divino masculino foge. Isso é um fato que muitas chamas gêmeas no caminho da união enfrentam. Mas por quê? Será que ele realmente não sente a conexão? Será que ele não está pronto? Ou será que existem forças muito mais profundas agindo nos bastidores dessa jornada? Se você já viveu a sensação de estar tão perto da união, apenas para vê-lo se afastar de repente, saiba que isso não acontece por acaso. O masculino não foge porque quer, ele foge porque sente. E muitas vezes, sente tanto que não sabe como lidar com isso. O medo, as crenças limitantes e até mesmo o choque energético dessa conexão podem ser avassaladores para ele. Mas isso significa que a união está distante? Ou que o feminino tem um papel essencial nesse processo? O divino masculino sente a conexão, mas ao invés de abraçá-la, muitas vezes foge. E a razão por trás disso pode ser mais profunda do que parece. Ele não foge porque não sente nada. Pelo contrário, ele foge porque sente demais. A intensidade da conexão com a chama gêmea pode ser avassaladora, despertando emoções, medos e inseguranças que ele passou a vida toda tentando evitar. Você já percebeu como, no início, ele parecia entregue, interessado, envolvido, e então, do nada, começou a se afastar? Isso não é coincidência. A jornada das chamas gêmeas não é uma relação comum. Ela mexe com tudo, derruba máscaras e expõe verdades internas que o masculino pode não estar pronto para encarar. Ele pode ter passado anos, ou até vidas, escondendo seus sentimentos mais profundos, construindo barreiras emocionais para se proteger. E então, quando o encontro acontece, essas barreiras começam a desmoronar. Ele se vê diante de algo que não consegue controlar, e isso assusta. Você já sentiu que ele estava te olhando como se te reconhecesse em um nível muito além do físico? Isso acontece porque a alma dele sabe quem você é. Mas o ego dele luta contra essa verdade. Além disso, a intensidade da conexão desperta a sensação de vulnerabilidade. O masculino, que muitas vezes foi condicionado a acreditar que precisa ser forte, racional e independente, se vê diante de uma experiência que exige entrega total. Mas como se entregar a algo que ele não entende completamente? Como confiar em uma conexão que parece desafiar tudo o que ele conhece? Essa fuga não significa que ele não ama, mas que o amor que ele sente é tão grande que ele não sabe como lidar com isso. O medo da entrega, do desconhecido, do que vai acontecer se ele abrir mão do controle, pode ser sufocante. E é aí que entra o papel do feminino. Entender que essa fase faz parte do processo e que, em algum momento, ele terá que enfrentar essa verdade. Mas será que o feminino deve esperar? Ou existe algo que pode ser feito para ajudá-lo a superar esse medo? O masculino não foge apenas da conexão, mas de si mesmo. Muitas vezes, ele carrega feridas emocionais profundas que ainda não foram curadas. Traumas do passado, medos de abandono, rejeição ou até experiências ruins em relacionamentos anteriores podem fazer com que ele não se sinta pronto para viver essa união. Mas a questão é, será que ele realmente não está pronto ou apenas teme reviver antigas dores? É comum que o masculino tenha aprendido a lidar com seus sentimentos de uma forma diferente do feminino. Enquanto a energia feminina se abre para sentir e curar,
O masculino muitas vezes foi ensinado a suprimir suas emoções. Talvez, desde pequeno, tenha ouvido frases como "homens não choram" ou "você precisa ser forte o tempo todo". E o que acontece quando ele encontra sua chama gêmea? Tudo aquilo que ele reprimiu ao longo da vida vem à tona. Você já percebeu que, em alguns momentos, ele parece se aproximar e depois recua? Esse vai e vem não acontece porque ele não sente a conexão, mas porque a intensidade desperta suas feridas. Ele pode sentir medo de ser rejeitado, mesmo que você nunca tenha dado sinais disso. Ou pode acreditar que não é bom o suficiente para esse amor. E então, em vez de encarar essas dores, ele escolhe o caminho da fuga. Mas fugir não resolve nada, apenas adia o inevitável. Outra questão importante é que o masculino pode estar acostumado a relacionamentos superficiais, onde não precisa se aprofundar emocionalmente. A conexão com a chama gêmea, por outro lado, exige entrega, verdade e vulnerabilidade. Não dá para fingir, esconder ou jogar. E isso pode ser assustador para alguém que ainda não curou suas próprias feridas. Mas será que ele precisa estar completamente curado para viver essa união? Ou será que o amor verdadeiro pode ser justamente o caminho para essa cura? E mais do que isso, como o feminino pode lidar com esse processo sem cair no papel de salvadora, esperando que ele mude? Essas são perguntas essenciais para quem está nessa jornada. Afinal, a cura do masculino começa quando ele decide parar de fugir de si mesmo. O masculino carrega uma carga invisível que muitas vezes o faz recuar: o peso da responsabilidade. Diferente da energia feminina, que naturalmente se entrega ao fluxo da jornada, o masculino sente que precisa assumir o controle, ser forte e estruturar a vida antes de se permitir viver esse amor. Mas será que esse desejo de estar pronto é real ou apenas um reflexo de seus próprios medos e inseguranças? Muitos masculinos acreditam que precisam alcançar um certo nível de estabilidade financeira, emocional ou até mesmo espiritual antes de se entregarem à conexão. Eles sentem que devem ser provedores, garantir segurança e não demonstrar fraqueza. E quando percebem que a relação com sua chama gêmea exige uma entrega total, não apenas material, mas principalmente emocional, é aí que o medo pode bater mais forte. Você já sentiu que ele evita falar sobre o futuro da relação? Ou que, em alguns momentos, ele parece distante, como se estivesse tentando carregar o peso do mundo sozinho? Isso acontece porque, no fundo, ele acredita que precisa resolver tudo antes de poder se permitir amar. Ele sente que a jornada das chamas gêmeas não é apenas um relacionamento, mas sim um chamado maior. E essa percepção pode ser assustadora. O masculino, muitas vezes, encara a conexão como uma responsabilidade gigantesca, e isso pode gerar bloqueios. Ele se pergunta: e se eu não conseguir corresponder? Ou, e se eu falhar? Ele teme decepcionar, teme não estar à altura daquilo que sente. Mas será que a energia feminina pode ajudá-lo a enxergar que não se trata de carregar o mundo nas costas, mas sim de caminhar lado a lado? Essa necessidade de controle pode ser o que mais afasta o masculino da união. Ele sente que precisa ter todas as respostas antes de dar um passo à frente, quando, na verdade, a jornada das chamas gêmeas não é sobre certezas, mas sim sobre confiança e entrega. O masculino precisa entender que a verdadeira responsabilidade não é carregar tudo sozinho, mas sim permitir-se viver esse amor de forma autêntica. E você sente que o masculino, na sua conexão, está preso a essa crença de que precisa estar pronto antes de se entregar? Como lidar com essa resistência sem pressioná-lo, mas também sem ficar esperando indefinidamente? A resposta para isso pode estar na forma como o feminino sustenta sua própria energia, sem cobrança, mas com firmeza e presença. A fuga do masculino nem sempre é apenas resultado dos seus próprios medos e inseguranças. Muitas vezes, o próprio feminino, sem perceber, contribui para esse afastamento. Mas como isso acontece? Será que sua energia, suas reações e até mesmo sua entrega podem estar, sem querer, reforçando esse ciclo de distanciamento? O feminino tem um desejo profundo de união.
Ele sente a conexão de forma intensa, sabe que esse amor é diferente e quer que tudo se alinhe logo. Mas, ao tentar trazer o masculino para perto, pode acabar criando pressão energética. Isso acontece quando há uma busca constante por sinais, um medo da separação ou até uma necessidade de controle disfarçada de entrega. Você já se pegou perguntando se está fazendo algo errado? Se ele sente o mesmo? Se precisa mudar algo para que ele finalmente desperte? Essa inquietação cria uma energia de expectativa e ansiedade. E o masculino, que já lida com seus próprios medos, sente isso de forma intensa. Ele capta essa vibração e, em vez de se sentir acolhido, sente que precisa fugir ainda mais. Quanto mais o feminino projeta sua felicidade na união, mais o masculino sente o peso dessa responsabilidade e entra no modo de defesa. Outro ponto crucial é quando o feminino tenta curar o masculino. É natural querer ajudá-lo, mostrar que ele não precisa ter medo, que a conexão é linda e que a entrega vale a pena. Mas, quando essa ajuda se transforma em uma tentativa de consertá-lo, o efeito pode ser o contrário. O masculino sente que não está pronto, que precisa melhorar antes de viver esse amor, e essa sensação pode reforçar sua fuga. Será que, ao tentar trazê-lo para perto, você está, sem perceber, alimentando a dinâmica da separação? Será que a verdadeira chave para a união não está em esperar pelo masculino, mas sim em ancorar sua própria energia e confiar no fluxo da jornada? A verdade é que a união das chamas gêmeas não acontece pela insistência, mas pela ressonância. O feminino, quando está centrado, empoderado e confiante, se torna um imã natural para o masculino. Ele não se sente pressionado, mas sim atraído. Ele percebe que o feminino está firme em sua luz, e isso desperta nele a coragem para ficar. Então, como inverter esse padrão? Como parar de reforçar, sem querer, a fuga do masculino e, em vez disso, ser um canal de atração para essa união? A resposta está na forma como o feminino sustenta sua própria energia, não esperando, não cobrando, mas simplesmente sendo. A dinâmica entre o feminino e o masculino na jornada das chamas gêmeas pode parecer um labirinto emocional. O masculino foge, o feminino sente a dor dessa separação e busca respostas, mas sem perceber, acaba alimentando ainda mais essa fuga. Como quebrar esse ciclo e transformar a energia para finalmente atrair a união? O primeiro passo é entender que a chave nunca está no masculino. Ele não é o problema, e muito menos a solução. O grande segredo está na energia do feminino e em como ela sustenta sua própria vibração. Se o feminino vibra na ansiedade, na espera, na necessidade de validação ou na frustração, essa energia se projeta para o masculino como um peso. Ele sente isso e, ao invés de se aproximar, se afasta ainda mais. Mas quando o feminino se ancora na sua própria força, algo mágico acontece. Ele não precisa mais correr, porque não há mais nada de que fugir. A verdadeira transformação começa na entrega. Mas atenção, entregar não significa desistir. Significa parar de lutar contra o fluxo da jornada. Significa confiar que tudo acontece no tempo certo e que a união não pode ser forçada, apenas manifestada pela ressonância energética. Você já parou para pensar o quanto da sua energia está focada no outro, ao invés de si mesma? Será que, ao esperar pelo masculino, você não está, sem querer, adiando sua própria evolução? Outro ponto essencial é o equilíbrio entre o desejo e o desapego. O feminino deseja essa união com todo o seu ser, mas muitas vezes esse desejo vem misturado com uma sensação de urgência, medo ou falta. E isso bloqueia o fluxo natural da conexão. O desejo precisa vir de um espaço de completude, não de carência. Quando o feminino se sente plena por si mesma, o masculino sente essa segurança e, naturalmente, é puxado para essa energia. Além disso, há um segredo poderoso: mudar o foco do masculino para a própria jornada. Em vez de se perguntar quando ele vai despertar, comece a se perguntar: o que ainda preciso curar dentro de mim? Estou vivendo minha missão de alma ou esperando pela união para me sentir completa? Onde ainda me prendo ao medo da separação?
Quando essas respostas começam a surgir, tudo muda. O feminino percebe que a jornada sempre foi sobre ela mesma. O masculino não pode chegar antes que essa base seja construída. E, paradoxalmente, quando o feminino realmente se liberta da espera, a energia da união se acelera naturalmente. Então, ao invés de tentar entender o masculino ou esperar que ele mude, olhe para dentro. O que dentro de você ainda vibra na separação? Como você pode elevar sua energia para se tornar um imã natural para essa conexão? A resposta nunca esteve fora. Sempre esteve na sua própria vibração. Se há um momento crucial na jornada das chamas gêmeas, é quando o feminino finalmente entende que a união não é algo que se busca externamente, mas algo que se manifesta internamente. Esse é o ponto de virada, onde tudo muda. Mas o que fazer agora? Como seguir adiante sem cair nos mesmos padrões? O primeiro passo é ancorar-se totalmente na sua energia. Isso significa sair do papel de espera e começar a viver plenamente sua missão, sua expansão e sua alegria. Você já se perguntou se está vivendo a sua verdade, independente da presença do masculino? Ou será que, sem perceber, parte de você ainda aguarda que ele desperte para então seguir em frente? Essa reflexão é essencial. Outro ponto é fortalecer a energia do merecimento. A união não acontece porque você quer. Ela acontece porque você vibra nela. Se lá no fundo ainda há medos, dúvidas ou crenças de que o amor é difícil, distante ou inacessível, essa energia cria barreiras invisíveis. Como você pode, agora mesmo, começar a sentir essa união como algo real, presente e possível? Além disso, é hora de abraçar completamente o desapego consciente. Isso não significa desistir da conexão, mas sim parar de colocar sua felicidade nas mãos do masculino. Isso significa confiar de verdade que tudo está acontecendo exatamente como deveria. Você está realmente pronta para soltar o controle e deixar que a energia guie o processo? A jornada das chamas gêmeas é um caminho de transformação profunda. Não se trata de apenas estar com o outro, mas de se tornar sua versão mais autêntica e elevada. O masculino desperta quando o feminino para de tentar despertá-lo e foca em sua própria luz. Você está pronta para esse salto? E se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando conteúdos que vão te ajudar na sua jornada de chamas gêmeas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Assim, você não perde nenhum vídeo e pode continuar aprendendo sobre o caminho das chamas gêmeas e o que o universo tem reservado para você. Até o próximo vídeo!